Você já olhou para a cara de uma pessoa e já pensou, meu, o que se passa na cabeça dessa pessoa? Então, nesse final de semana do GP da Itália, eu olhei para a cara do Lando Norris e do Oscar Piastri e pensei exatamente isso. O que se passa na cabeça desses dois pilotos? McLaren foi a grande perdedora do GP da Itália, porque tinha a chance de abrir mais distância para a Red Bull, até mesmo superar a equipe dos energéticos no campeonato de construtores, assumindo a liderança desse campeonato. O Norris tinha grande chance de descontar a vantagem em relação ao Verstappen e efetivamente entrar na briga pelo título mundial, de pilotos, obviamente, mas aí dá tudo errado. E isso porque o resultado de Piastri e Norris em pista não foi um resultado ruim. Piastri chegou em segundo, Norris em terceiro. O Norris até largou direito. Ele finalmente teve uma largada boa na Fórmula 1. Só que aí ele foi ultrapassado na primeira volta pelo Piastri. Uma linda ultrapassagem, uma das espetaculares passagens de 2024, uma das melhores do ano, com toda certeza. E aí, pelo susto de ser ultrapassado pelo companheiro de equipe, o Norris ainda é ultrapassado pelo Leclerc na primeira volta, e isso acaba sendo determinante para que o piloto monegasco vencesse o GP da Itália, porque muito da estratégia do nosso amigo Leclerc aconteceu também pelo simples fato dele ter superado o Norris no começo da corrida, na primeira volta. E aí o Piastri dá um show. O que o Piastri fez no GP da Itália foi uma aula de pilotagem, uma aula de automobilismo. Se ele tivesse mais 5 voltas, ele teria vencido a corrida, teria superado o Leclerc, mas o si não conta. Ele até ficou desapontado, porque a decisão em vencer a corrida estava nas mãos dele em algum momento. Dado o momento da prova, o engenheiro perguntou para ele: você quer trocar os pneus? Você acha que você aguenta com os pneus que você tem? E o Piastri disse que não, que os pneus já estavam desgastados e que ele precisava fazer a troca e ir para os pits. Então, a cara do Piastri de frustração no pódio era algo flagrante. A entrevista que ele deu para o Nico Rosberg, então, reveladora. E no caso do Norris, a gente volta a levantar dúvidas diversas se ele realmente é capaz de superar o Verstappen na disputa pelo campeonato de pilotos. Porque o Norris, depois que ele foi ultrapassado por Piastri e Leclerc, ele simplesmente despirocou. Saiu da pista, errou a entrada de pits, ficou destemperado. É claro que eu estou falando de destempero sem saber o que se passa na cabeça do cara. E é por isso que eu comecei o vídeo fazendo a pergunta: o que será que se passa na cabeça do Norris? Porque, convenhamos, eu levanto sérias dúvidas se ele realmente é capaz de disputar esse título contra o Verstappen. Não é a primeira vez que a gente vê um desempenho inconsistente do Norris em pista. E também não sei se ele conseguiria vencer a corrida de hoje por conta dos erros que ele cometeu. Acho que foram erros em sequência, principalmente no primeiro terço da corrida, que resultaram no desempenho final dele e no posicionamento em pista. Quanto ao Piastri, eu fico até com pena dele, porque ele poderia ter vencido a corrida. Com toda certeza, e até merecia. Eu não estou aqui dizendo que ele merecia mais do que o Leclerc. Para mim, o Leclerc fez uma corrida impecável, dentro da estratégia apresentada pela Ferrari, com toda certeza. Mas o Piastri, olha, foi de encher os olhos aquela performance. Foi de encher os olhos. A forma como ele se manteve consistente na liderança da prova, entregando melhor performance do que o Norris, ultrapassando os adversários, executando a estratégia após as paradas de pits de forma impecável. E quando ele teve que parar pela segunda vez nos pits, que ele se deu conta de que não venceria a corrida porque ele descobriu que o Leclerc não iria parar, não ia mais trocar pneus. Eu consigo imaginar o que se passou pela cabeça do piloto australiano, porque poderia ser uma vitória certa. Já no caso da McLaren, a gente tem que levantar algumas dúvidas. Será que já não começa a cobrar o seu preço? Tanto para os resultados do Norris, que talvez, só talvez, comece a sentir falta daqueles pontos que ele deixou de ganhar na corrida em que ele não inverteu a posição com o Piastri, ou melhor, que ele inverteu e não ganhou, porque aí o Piastri ficou com a vitória. Ou será
que o próprio Norris já começou a duvidar da capacidade dele em progredir para poder competir com o Verstappen, eu particularmente acho que o Norris não está pronto para ser campeão do mundo. Acho que ainda falta alguma coisa para ele. Falta a casca, porque não é possível que ele, mesmo descontando 8 pontos de diferença, e aí me desculpe, defensores do Norris, não fez diferença ele chegar em terceiro e em primeiro e o Verstappen chegar em segundo, terceiro e sexto. Tem que pensar que a corrida da Red Bull foi muito ruim e o Norris não conseguiu capitalizar em cima disso. Então, não aproveitando essas chances, não aproveitando essas oportunidades, não vejo o Norris tendo chances de ser campeão do mundo, mesmo descontando 8 pontos contra o Verstappen na Itália. Acho que essas oportunidades de ouro que a Red Bull entrega precisam ser aproveitadas. Precisam ser aproveitadas pelos pilotos e pela equipe também. Eu acho que o Zac Brown está com tanta pressão para conquistar esse campeonato de construtores, algo que a McLaren não vê desde a década de 90, que isso vai comprometer o campeonato de pilotos de alguma forma. Outra coisa, essa indefinição sobre a prioridade entre Norris e Piastri, porque eu entendo que isso está sendo discutido internamente na McLaren até agora, sendo que não deveria ter mais dúvidas. Faltam apenas 8 corridas para essa temporada terminar, uma temporada longa, onde já foram quase 2/3 das competições em pista. A McLaren tem uma chance de ser campeão de pilotos. Isso dá visibilidade, isso dá prestígio. Eu sei que o campeonato de construtores é importante, mas ganhar o campeonato de pilotos dá prestígio, credibilidade e visibilidade. Ainda mais a McLaren, que há muito tempo não tem uma chance real de ganhar esse campeonato. Desde Hamilton, em 2008, que a McLaren não tem uma chance real de ganhar o campeonato de pilotos. Então, será que não está na hora do Zac Brown tomar uma decisão? Será que não está na hora da própria McLaren começar a investir em um dos 2 pilotos? Porque deixa em aberto, inclusive, esse cenário, esse posicionamento de quem é o primeiro piloto da McLaren. O Piastri está começando a acreditar que pode, inclusive, ser campeão do mundo. Se bem que agora, com tudo que a Red Bull está deixando de ganhar, até eu acredito que posso ganhar o título do Verstappen. Porque se até o Leclerc está acreditando nisso depois da vitória do GP da Itália, qualquer um pode acreditar, inclusive o Piastri. E pelo visto o Piastri está deixando bem claro que ele não vai deixar barato essa condição de ser primeiro ou segundo piloto, porque existe essa indefinição na McLaren, indefinição muito criada por quem manda, muito criada por Zac Brown. Porém, o clima que estava naquela foto tradicional com a placa de vitória ou da posição que a equipe terminou em pista, e isso porque a McLaren não venceu, a cara do Norris e do Piastri, quando foi para tirar essa foto, é aquela cara de arroz azedo completo, que a comida não desceu bem, deu aquela indigestão e que os dois estão totalmente insatisfeitos com tudo o que aconteceu. Acho que os dois vão ter 2 semanas para esfriar a cabeça até o Azerbaijão, mas entendo que enquanto os dois se acalmam, é a McLaren que tem que se decidir. Vão investir no título do Norris? Vão dar apoio para o Piastri? Vão priorizar o campeonato de construtores? Porque, na minha opinião, a favorita máxima para vencer esse campeonato agora é a McLaren, apesar da Ferrari tentar chegar de alguma forma, uma vez que melhorou sua performance. Zac Brown, a gente quer respostas. Entregue as respostas para que a gente possa comentar sobre essas respostas aqui.